Bom dia, amores! Nosso conteúdo de hoje é sobre ângulos. Mas o que é um ângulo? Um ângulo, ele pode ser descrito por meio da abertura de duas linhas. Então, abra seu módulo na página 13 para você acompanhar o nosso estudo no módulo, tá bom? Então, um ângulo, ele aparece na abertura de duas linhas. E para que serve o ângulo? Para se orientar nas viagens marítimas ou aéreas, é necessário usar as direções dos pontos cardeais, ou seja, os navios, barcos e aviões utilizam a localização de norte, sul, leste e oeste e medem os ângulos entre elas, entre o norte, sul, leste e oeste. Então, eles se orientam nas viagens através dos ângulos. A linha leste-oeste, por exemplo, aqui leste-oeste, essa linha, por exemplo, é perpendicular à linha norte-sul. Nós temos aqui as direções norte-sul, leste e oeste. Se a gente observar, esta linha leste-oeste é perpendicular à linha norte-sul. Relembrando o que é retas perpendiculares, é quando as retas se cruzam, se encontram, aqui elas se encontram aqui no meio, e entre elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo quadradinho aqui, lembram? No encontro delas formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Suponha que você esteja olhando para o norte e queira voltar-se para o oeste. Então, suponha que essa pessoinha aqui é você. Você está em pé com os braços abertos e de frente para a direção norte. Atrás de você tem a direção sul, na sua direita o leste, na esquerda o oeste. Se você quiser se virar agora, para o oeste, se você está olhando para o norte e fizer um giro e começar a olhar para o oeste, o que aconteceu? Está aqui nessa figura do lado, olha só. Para você fazer isso com a menor mudança possível em sua posição, você deve girar 1/4 de uma volta completa. Então, você estava olhando para frente, para o norte, quando você virou e começou a olhar para o oeste, esse giro que você deu formou um ângulo aqui, entre as retas do norte e do oeste. Você girou formando um ângulo. Você girou 1/4 de uma volta completa. Como assim 1/4? Uma volta completa seria quando você estivesse olhando para o norte e girasse isso tudo e voltasse a olhar para o norte, ok? Isso seria uma volta completa. Como se você rodasse com os braços abertos até parar de frente para o norte de novo. Então, nós temos aqui 4 partes, não é isso? Temos esse primeiro giro, que é um pedaço, esse segundo giro, o terceiro e o quarto. Os 4 giros que você der completam uma volta inteira, não é isso? Então, cada pedacinho desse corresponde a 1/4 de volta, já que nós temos 4 giros, 4 partes. Então, cada giro que você der neste pedacinho é correspondente a 1/4 de uma volta inteira. Então, quando você gira 1/4, você estava olhando para o norte e começa a olhar para o oeste, você girou formando um ângulo entre essas retas, tá? Os giros podem ser de uma volta completa ou de uma fração da volta completa, é apenas um pedaço da volta completa. Matematicamente falando, esses giros são chamados de ângulos. Cada vez que você gira aqui, depois para cá, para cá, para cá, você está formando um ângulo à medida que você gira. E os ângulos estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Bom, um ângulo reto é aquele que mede 90 graus. É um ângulo formado por duas linhas perpendiculares. Então, o encontro dessas linhas forma um ângulo de 90 graus, que aparece sempre como um ângulo quadradinho. Estão vendo? Bom, já um ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90 graus. Estão vendo aqui o de 90 graus? Quando a gente diminui essa linha, tá vendo como quando a gente move essa linha para baixo, ela acaba formando ângulos menores do que 90 graus. Por exemplo, um ângulo de 50 graus, de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 45. Todos menores do que 90 são ângulos agudos.
Já os ângulos obtusos são os maiores do que 90 graus, estão vendo? Aqui temos a linha de 90. Quando a gente abre esses ângulos, ó, para cima, para o lado esquerdo, forma ângulos maiores do que 90 graus. Por exemplo, de 120 graus, 140 graus, todos maiores do que 90 serão chamados de obtusos. Um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus, que também é chamado de ângulo raso, não é mesmo? É esse ângulo aqui que mede 180 graus. Já uma volta completa forma um ângulo de 360 graus. É uma abertura de um giro completo. Meio giro seria meia volta, 180 graus. E um giro completo, 360 graus. Aí vocês vão me perguntar, mas tia Uli, como é que eu vou saber se um ângulo mede 90 graus, menos do que 90, mais do que 90? Para isso, para saber a medida de um ângulo, a gente vai usar um aparelhozinho que é chamado de transferidor. Olha só, temos este transferidor e temos também este. Eles podem vir de duas formas diferentes, estão vendo? O transferidor serve para medir exatamente qual é o valor daquele ângulo em graus. Então, nós temos aqui esse transferidor, que é um círculo. Ele mostra que ao redor, estão vendo, uma medida como se fosse uma régua em forma de círculo. Aqui nós temos os espacinhos, como a gente tem na régua, só que ao invés dos números 1, 2, 3, 4, nós temos os ângulos. Começando aqui no cantinho pelo zero, estão vendo? Aqui o zero. Então, começa aqui no zero e vai subindo como numa régua normal. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10. Só que aqui na régua, no transferidor, está marcando de 10 em 10, tá vendo? Ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Aí nós temos aqui, ó, aqui no meio, 90 graus. Aqui, quando termina uma meia volta, um ângulo raso, temos 180 graus. Estão vendo aqui, 180. Aqui na metade da voltinha de baixo, ou seja, quando a gente anda 1, 2, 3 quartos de volta, temos 270 graus e numa volta completa termina em 360 graus. Estão vendo aqui o 350? Aqui seria o 360. E também coincide com o ponto inicial de novo, que é o zero, tá bom? Então, aqui nesse outro transferidor, é como se fosse aquele transferidor ali, só que dividido no meio, estão vendo? É esse aqui, ó, só que dividido no meio. Então, esse transferidor menor, ele só mede do zero até o 180. Estão vendo? Ele não mede a partir do 180. E aqui no outro lado dele, a gente tem uma régua, tá vendo? Uma régua pequenininha que ajuda na hora que a gente precisar desenhar ou traçar alguma reta, tá bom? Então, a gente vai usar qualquer um dos dois. Se você tem esse, tudo bem, pode usar. E se você tá com esse daqui, a gente vai usar também. Vou ensinar agora como é que a gente usa, tá bom? Temos aqui um ângulozinho que eu desenhei e eu não sei qual é a medida, tá bom? Eu só desenhei pra gente descobrir juntos. Então, aqui temos o primeiro ângulo, que é formado por essa aberturazinha, estão vendo? Temos essa linha e essa outra linha. Aqui no meio, forma um ângulo no encontro das duas linhas, estão vendo? Eu não sei quanto esse ângulo mede. Bom, a gente pega o transferidor e o que a gente vai fazer? Estão vendo que aqui no meio dele tem uma linhazinha? Neste aqui também, ó. Estão vendo que tem uma linhazinha aqui no meio? Essa linha, olha só, a gente vai posicionar bem em cima do cantinho do ângulo, tá vendo? Bem em cima do vértice, da pontinha do ângulo, estão vendo? Tá bem em cima do cantinho, ok. E essa reta daqui, estão vendo essa reta preta? Essa reta tem que ficar bem alinhadinha com o transferidor, tá bom? Então, a gente não pode deixar assim, nem muito para baixo, a gente tem que alinhar primeiro o cantinho aqui. E agora, alinhar o transferidor com a reta do desenho, tá bom? Pronto, tá bem alinhadinho. Segura seu dedinho firme para o transferidor não correr. E agora? Agora a gente vai olhar, seguindo a reta da abertura. Estão vendo essa daqui? Vamos ver em que ângulo ela vai parar. Ó,
olhando aqui, a gente olha o lado de fora, tá bom? Por quê? Porque o zero começa aqui, estão vendo desse lado? A gente tá olhando pra cá. Bom, e agora? Agora já posicionamos, seguramos com o dedo para o transferidor não correr. Agora vamos olhar aonde que essa reta de fora vai parar, em que número, em que graus o ângulo vai marcar, tá bom? Bom, primeiro vamos observar o desenho. Observando, vocês acham que é um ângulo menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus? Se a gente observar, seguindo essa linha, o ângulo de 90 graus está aqui, não é mesmo? Olha o transferidor mostrando aqui. Aqui seria de 90 graus. Já podemos observar que esse ângulo aqui vai ser menor, ó, tá menor do que 90, não é mesmo? Então, ok. Se a gente observar, aqui no transferidor tem duas medidas. Tem uma linha de fora, em que os ângulos estão maiores do que 90, estão vendo? 100, 110, 120, 130, até 180. E na linha aqui de dentro, são os ângulos menores, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Já que a gente sabe que esse ângulo aqui é menor do que 90 graus, a gente vai olhar para os números aqui de dentro, tá bom? Se fosse um ângulo maior do que 90 graus, a gente ia olhar os números aqui de fora, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo a reta, vamos ver em que número ela vai parar. Ó, aqui, estão vendo aqui? Este ângulo está entre os valores de 40 e 50. Então, a gente pode escrever que ele está mais ou menos em 45, não é mesmo? É o número que está no meio entre 40 e 50, é o número 45. Então, a gente pode escrever aqui que esse ângulo mede 45 graus. Essa bolinha significa que são graus. Vamos lá, começando com o ângulo maior. Vamos alinhar, então, a reta no ponto, no cantinho. O cantinho, nesse caso, é aqui no meio, tá vendo? É o encontro das linhas, dessa linha com essa linha. O encontro é aqui no meio. Então, vamos alinhar o transferidor aqui no centro. E alinhar também a reta com o transferidor. Pronto, está bem retinho. Vamos lá. Onde a gente vai olhar primeiro? Nesta reta para o ângulo maior. Primeira coisa, a gente vai olhar os números de dentro ou os números de fora? Vamos observar. Esse ângulo, será que é maior ou menor que 90 graus? Vamos ver aqui. Onde está o 90 graus? Aqui. Seria aqui. Olha a abertura, está muito mais do que 90 graus, não é mesmo? Então, ele é um ângulo obtuso. A gente vai olhar para os números de fora, que são os ângulos maiores do que 90 graus, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo essa reta, vamos ver em que número ela vai parar. Nos números aqui de fora. Ó, parou aqui no meiozinho. Entre o 130 e o 140. Aqui, mais ou menos, seria o 135. Então, essa abertura, esse giro, corresponde a um ângulo de 135 graus. Vamos ver esse menorzinho agora? Quanto mede ele? Vamos seguir a reta novamente, só que agora a gente observa que esse ângulozinho, ele é menor do que 90 graus, estão vendo? Ele é menor, então a gente vai olhar para os números de dentro. Estão percebendo que é a mesma reta? A gente olhou a mesma reta aqui fora e aqui dentro para dois ângulos diferentes, não é mesmo? Se a gente observar, este giro até aqui corresponde a 135 graus. E daqui até aqui, ó, daqui até aqui, corresponde a um ângulozinho menor, que é menor do que 90 graus. Então, vamos medir ele agora. Olhando aqui para os números de dentro, menores que 90 graus, a gente vai achar mais ou menos 45 graus, não precisa ser certinho, tá? Entre 40 e 50 está 45 graus, que é esse ângulo menorzinho. Medimos os